Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e hoje eu tenho uma história para lhe contar. Para mim, a vida era um turbilhão de luzes e fumaça, música e homens. Eu morava em uma barraca deteriorada perto da Avenida Norte, apertado em um quarto parecido com um armário, com várias outras mulheres. Dormimos em esteiras no chão de terra e dividimos o espaço com cachorros infestados de sarna, gatos picados por pulgas e baratas. Meu guarda-roupa consistia principalmente em saias curtas, blusinhas regatas e os sapatos de salto alto mais baratos que você pode comprar em Quiapo. Depois de uma noite difícil nos bares, dançando e me expondo, às vezes passando um tempo em um quarto dos fundos com um homem fortemente embriagado, e meus olhos como os de um peixe morto fixos no teto, eu ganhava dinheiro suficiente para ir na loja de segunda mão. O clima em Manila estava ficando frio à noite, e eu precisava de um suéter. Caminhei por algumas ruas que cheiravam a lixo e urina humana, misturado com a fumaça de jeepneys, triciclos e caminhões que nunca paravam. Não demorou muito para encontrar uma rua repleta de roupas de segunda mão, sem dúvidas provenientes de instituições de caridade americanas, mas de alguma forma adquiridas por comerciantes gananciosos em busca de alguns pesos extras. O suéter era como uma pérola em águas turvas, pois estava cuidadosamente colocado sobre um monte de roupas rasgadas e variadas. Me perguntei como alguém ainda não o tinha comprado. Rapidamente eu peguei em minhas mãos e estudei a riqueza do tecido. Era tão macio quanto a pele de um coelho e igualmente quente. Na frente, havia um grande bolso onde você poderia colocar as mãos para se aquecer. E foi lá que encontrei um bilhete e um pedaço amassado de papel amarelado. Cheirava como uma seção de uma biblioteca onde livros antigos poderiam ser encontrados, poeira e mofo. No papel estavam rabiscadas as seguintes palavras: Onde? Rua Banaue, 67. Pagamento: 1.000 pesos por noite. Trabalho: deite-se na cama das 11 da noite às 3 da madrugada. Mantenha os olhos fechados. Nunca os abra. Depois das 3 da madrugada, seu dinheiro estará na cômoda. Rua Banaue. O bilhete não dizia em qual cidade era, mas eu me lembrei do nome de uma rua em Quezon, que uma das minhas colegas de quarto costumava ir para visitar um cliente. Era onde as pessoas mais abastadas moravam. Guardei o bilhete no bolso e paguei o comerciante. Apenas 30 pesos, nada mal. O suéter ficava maravilhoso na minha pele e me fazia brilhar como um floco de neve. Eu me sentia como uma daquelas jovens estrelas em nossa emissora de TV local, a Capamilha. E no meu bolso havia a promessa de um emprego fácil e bem remunerado. Esses eram raros. Devo admitir que, mesmo que o trabalho parecesse suspeito, a promessa de 1.000 pesos por noite era muito tentadora. Eu poderia sair finalmente da minha situação lamentável, talvez ir para a faculdade e, consequentemente, encontrar um emprego de verdade. Depois de muita pergunta e busca, encontrei a casa naquela noite. A Rua Banaue 67 estava em condições desoladoras, mesmo sendo em um bairro de classe alta. Uma casa de um só andar, cercada por uma cerca de arame baixa, quintal negligenciado, ervas daninhas erguidas como cabelos despenteados, tábuas mofadas, soltas, telhas lascadas e tinta desbotada. As janelas cobertas de poeira, a luz do pátio estava acesa quando me aproximei, e quando bati na porta, ela se abriu como se estivesse entreaberta. Assim que entrei, eu chamei: Olá, tem alguém aí? Mas não houve nenhuma resposta. O interior tinha um cheiro de velho e azedo, como roupa molhada deixada na lavagem por dias. Eu entrei, deixando a porta entreaberta para que a luz do pátio iluminasse meu caminho. O chão parecia que poderia ceder sob meu peso. Senti as paredes se fechando sobre mim, pesadas e úmidas. O lugar me lembrou de um corpo que tinham encontrado no canal de esgoto perto de onde eu morava, inchado e machucado, deteriorado. Passei pela sala escura, onde havia uma TV e um sofá surrado, uma mesa de centro com um cinzeiro e algumas latas vazias.
O cheiro do ambiente era de urina de gato e fezes secas. Ninguém estava ali. Tentei ligar alguns interruptores de luz, mas eram inúteis. Virei as costas e segui por um corredor, notando uma luz pálida brilhando sob uma porta fechada. Chamei novamente, mas somente um silêncio absoluto. Agarrei a maçaneta e a empurrei, ignorando o resíduo gorduroso que ficou na minha palma. Encontrei uma cama de solteiro coberta com lençóis sem graça. Um criado mudo ao lado, com um relógio digital. Iluminava fortemente a hora na escuridão. 10h50. Sentindo-me perturbada, poderia ter desistido. A casa estava vazia. Eu admito que pensei que o trabalho seria apenas mais um homem procurando uma solução rápida, mas agora eu estava bastante curiosa. Não parecia ser assim, e a incerteza me deixava desconcertada. Mas ainda assim, 1000 pesos eram bons demais para deixar passar. Eu precisava descobrir se era verdade tudo aquilo. Deitei na cama com o bilhete nas mãos, encarando o brilho do relógio. 10h54. Ouvi. A casa não fazia barulho, abafado, como se uma mão estivesse sobre ela. Eu sentia medo, mas estava excitada. 10h56. Meu coração pulsava do peito, pela garganta e na cabeça. Eu imaginava o tic-tac do relógio. Tentava combinar meu coração com seu ritmo. 10h59. Fechei os olhos e esperei. Às 11 horas chegou. Eu soube de olhos fechados, porque a mudança na atmosfera foi imediata. Eu não estava mais sozinha. Meus olhos estavam fechados, mas eu sentia uma presença tão perto do meu rosto. Os pelos mínimos na minha testa formigavam. Respirava, apertado, estressado, como se fosse forçado a respirar apenas pelo nariz. Senti o ar aquecer a área logo acima dos meus lábios. Eu cheirei. Um cheiro azedo, como gengivas em conserva. E havia algo mais. Pungente, espesso, doce. O cheiro de sangue. Existia um impulso de vomitar. Segundos se transformaram em minutos. E ainda a presença persistia contra o meu rosto. Meu corpo sofria, paralisado pelo medo. Eu sentia cada respiração tensa, dentro, fora, devagar, com medo. Eu sentia a coceira mais sutil no meu corpo, formigamentos nas pernas, mordidas nas coxas, atrás das costas e pescoço, suor rastejando pelo meu corpo, escovando os pelos, arrepiados e implorando para eu coçar e me mexer. Eu não fiz. Os ossos doíam, os músculos choravam, meu coração lutava como um pardal capturado nas mãos de alguém. A presença continuou sua proximidade constante ao meu rosto. Minha testa brilhava de suor e agora começava a latejar. Meu nariz beliscou, tremeu. Perguntei-me se ele viu isso. Até minhas pálpebras suavam, meus olhos atrás delas rígidos, atirados, assustados, escondidos atrás das pálpebras, como crianças assustadas em um armário. O cheiro cedeu, meus pulmões resistiram à sua entrada, pedindo para que eu virasse o rosto, escapasse de um cheiro tão repugnante. Ainda assim, eu não conseguia. Cada parte do meu corpo estava congelada enquanto a coisa olhava para o meu rosto. Nunca os abra. Minhas mãos ainda seguravam o bilhete, enquanto eu mantive os olhos fechados. Pensei, nada poderia acontecer comigo. Analisei a carta em minha mente, repeti aquelas 3 palavras, nunca os abra, novamente, 10 vezes, incontáveis vezes, me preparando para começar meu próximo movimento. Eu respirei, uma expiração longa, azedo-me e o cheiro enjoativo de sangue inundaram meus pulmões. Eu vomitei, tossi e então eu virei. Eu me virei para a cama, me encolhi, numa posição fetal, olhos fechados como tornos, e quando eu relaxei, eu senti, ainda lá, a uma largura de cabelo do meu rosto, estava flutuando, pairando. Como poderia a coisa ter se movido comigo? Eu não senti nenhum peso na cama durante a transição.
Nenhum sinal de que ele havia rastejado sobre mim, se movido ao meu lado, se reposicionado contra o meu rosto. Deixei passar alguns minutos antes de tentar mover-se novamente. Eu me movi lentamente, deliberadamente, sentindo-o contra o meu rosto, e ele se moveu comigo, suavemente, silenciosamente, até eu estar completamente de costas. Meu rosto, olhos fechados, olhando diretamente para cima. A coisa olhando para mim, implacavelmente. Eu fiz uma careta, franzi a testa e suar. Eu queria bater nele, mas eu não conseguia. Eu estava com muito medo. Tudo que eu podia agarrar era a promessa de que isso poderia terminar. Eu esperei. Doeu. Suei e rezei. Ele ficou comigo, sempre ali. Eu não conseguia dormir. 3 horas da manhã. O relógio digital alarmou. E assim, eu fui liberada. A coisa que tinha olhado para o meu rosto por 4 horas se foi. Eu não abri imediatamente os olhos. Esperei até que o suor na minha testa ficasse frio e seco. Ouvi meu corpo destrancar, um por um, como um guarda andando por uma prisão, liberando os prisioneiros cela por cela. Eu podia respirar novamente. Meu coração pulsava, ousado e forte. Senti meus dedos, o calor da minha pele. Eu ansiava por me esticar e deixar a vida ferver por cada parte de mim. Abri os olhos. 1000 pesos estavam na cômoda. 1000 pesos pelo horror que eu tinha suportado. Eu peguei e não olhei para trás enquanto saía. Uma semana se passou desde a noite que passei lá. Embora meu dinheiro tivesse ido embora agora, gasto em coisas que nem mesmo consigo lembrar, as memórias daquela noite não tinham ido embora. Não passava nenhum momento em que eu não pensasse na coisa que tinha respirado tão perto do meu rosto. Poderia ter imaginado isso. Talvez meus medos fossem tão fortes, minha mente tivesse criado algo para justificá-los. Mas meus sentidos não poderiam estar me enganando. Eu cheirei sangue e um fedor azedo. Eu senti a respiração quente no meu rosto. Quem deixou o dinheiro? O que era a presença que senti? E a pergunta que mais me causava temor: o que teria acontecido se eu tivesse aberto os olhos? Meu retorno à casa não era mais apenas por dinheiro, mas por respostas. Na noite que eu voltei, notei que nada havia mudado. A única diferença da primeira vez que estive lá eram os lençóis, ainda amarrotados pelo meu uso. A luz efervescente do relógio era resoluta, como o olhar severo de uma estátua, quase punindo enquanto eu estava deitado na cama. Apenas alguns segundos antes das 11 horas da noite, eu fechei os olhos. A coisa apareceu perto do meu rosto exatamente no segundo. Desta vez, meus medos foram substituídos por uma curiosidade estudiosa. Eu notei que, antes de sua chegada, eu não senti ninguém entrar na sala. Sua aparência era fluida, silenciosa, como se estivesse se materializando no ar. O cheiro forte de sangue e azedume era consistente como o da primeira vez. Virei a cabeça lentamente para a esquerda e para a direita, e todo o movimento era perfeitamente espelhado por ele, como se estudar a si mesmo no espelho. Sua reflexão tão perto do meu rosto que você poderia embaçá-lo com o hálito das suas narinas. Eu me atrevi a fazer a única coisa que não fiz na última noite que estive aqui. Eu levei minhas mãos ao meu rosto, cautelosamente, sentindo meus ossos rangendo sob um músculo tenso e a pele fria, o suor se acumulando na minha palma e dedos assustados. À medida que minhas mãos se aproximavam, elas pararam, protestaram, hesitaram. Meu coração batia como ratos selvagens em uma gaiola. Eu fiz uma careta, convocando toda a minha coragem, olhos suando atrás das pálpebras, têmporas martelando. Minhas mãos se moveram novamente. A presença invisível continuou a respirar, constante, destemida, imóvel. Meus dedos tocaram algo. Eu parei. Cada parte do meu corpo congelou. Eu não conseguia respirar. O sangue no meu rosto inchou enquanto eu sufocava de medo. A respiração da coisa mudou. Ficou rouca, animada. Seu hálito pútrido atingiu meu rosto com mais força. Eu não consegui dizer para meus medos se moverem. Eles ficaram onde estavam, paralisados, tocando isso.
O tempo que passou depois, eu não podia lembrar, minha mente muito inundada de medo. Tudo que eu podia lembrar era que, finalmente, um bloqueio da minha mente havia diminuído o suficiente para que meus dedos tentassem compreender o que estavam tocando. Cabelo pegajoso e frio. Meu coração disparou, meus dedos se moveram levemente. Senti a firmeza de um couro cabeludo sob os fios de cabelo. A coisa continuava a respirar como se estivesse animada. De alguma forma, eu tinha conseguido me desprender do terror paralisante do meu corpo. E agora, eu movia meus dedos como um marionetista faria com o seu boneco. Eles seguiram a curva do couro cabeludo, baixaram até sentir a pele. A pele parecia rasgada, irregular. O fluido pegajoso era mais espesso ali. Meus dedos passaram pela pele quebrada. E agora eu estava palpando algo que parecia carne. A carne de partes de carne bovina picadas no mercado, pegajosa e macia. Baixei as mãos, meu coração batia tão forte que pensei que poderia morrer de insuficiência cardíaca. Eu estava com muito medo de continuar a investigação. Parecia que eu tinha tocado uma cabeça decepada. 3 horas da manhã. Novamente, esperei até me sentir relaxada o suficiente antes de abrir os olhos. Como da última vez, 1000 pesos estavam dispostos ordenadamente na cômoda. Minhas mãos, ainda paralisadas pelo que tinha sentido antes, estavam limpas. Eu pensei que poderiam estar ensopadas de sangue, mas não havia nada. Saí correndo da casa, aterrorizada com tudo aquilo. Talvez um fantasma estivesse assombrando o prédio. E eu prometi nunca mais voltar, não importa o quanto eu precisasse do dinheiro. Mas isso foi há um mês. Minhas colegas de quarto e eu estávamos passando por um momento difícil. Os funcionários da cidade estavam reprimindo negócios como o que trabalhávamos e exigiam prova de que estávamos testadas, apenas para garantir que não estávamos espalhando doenças. Mas os exames de laboratório custavam muito dinheiro. Os gerentes do bar para os quais eu trabalhava estavam contratando apenas as garotas que podiam fornecer os resultados negativos rapidamente. E o espaço era limitado. Apesar dos medos que senti, das promessas que fiz de nunca mais voltar, a necessidade de dinheiro era muito maior. Afinal, nada de ruim havia acontecido comigo enquanto eu estava lá, não é? 23 horas. A presença demoníaca retornou. Eu franzi os olhos com força, determinada a não deixá-la me assustar. Eu me disse, o trabalho era fácil, manter os olhos fechados das 11 às 3 horas da manhã, e eu seria paga, generosamente. Suponho que eu tenha me acostumado com a presença, pois apenas algumas horas na noite me vi lutando contra a vontade de dormir. O ritmo da respiração me abalava, dentro, fora, dentro, fora. Seu hálito azedo e fedorento, misturado ao cheiro doce e doentio de sangue, me embriagava para dormir. Eu tentei lutar contra isso, falhei, e logo a mão pesada do sono pressionou com sucesso minha mente cansada. A garota do meu sonho era bonita, corpo magro, baixo, cabelo longo e reto, tão escuro quanto os céus da província, olhos profundos e sombrios. Ela me observava enquanto eu dormia, tão perto do meu rosto. Eu poderia colocar a mão em sua bochecha e perguntar por que ela estava lá. Vá embora, vá embora, vá embora daqui enquanto você pode, sussurrou ela. Seu rosto se distorceu, e então ela começou a fazer sons de sufocamento, engasgando. Eu me senti horrorizada e observei enquanto sua pele virava um azul pálido. Seus olhos saltaram e ficaram vermelhos. Ela estava tentando gritar, dizer alguma coisa, mas tudo o que eu podia ouvir eram os sons ásperos e roucos da respiração que eu me observava. Me observava enquanto eu estava acordada. Por algum motivo miraculoso, eu não tinha aberto os olhos, mas o quarto estava cheio dos mesmos sons de sufocamento
e engasgos que ouvi em meu sonho. O chão tremia como se houvesse uma violenta comoção acontecendo no quarto comigo. E então, silêncio. Apenas meu coração batia em meus ouvidos. Ainda assim, eu não abri os olhos. Não agora. Não até ouvir o alarme para que eu pudesse pegar o dinheiro em segurança e sair. Mas não acabou aí. O próximo som que eu ouvi me deixou mais enjoada do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Um som úmido e rítmico, como alguém cortando carne com uma serra, e então pingando. Um baque como algo pesado atingindo o chão. Ouvi passos, pesados e lentos, indo na minha direção. Cada centímetro do meu corpo gritava para eu abrir os olhos. Correr. Eu estava tremendo, suando, tão aterrorizada como um animal berrando de cabeça para baixo antes de ter a garganta cortada. Os passos continuaram. Respira, respira. Eu não conseguia. Eu precisava correr, mas não podia. Eu estava com medo. Eu tinha durado tempo demais mantendo os olhos fechados. Eu não podia abri-los. Não importava quão insano isso parecesse. Os passos pararam, bem ao lado da cama em que eu estava deitada. A coisa estava mais uma vez pressionada perto do meu rosto, respirando, ofegando. Parecia que meus músculos iam se romper sob a tensão. Meu medo era como 1000 facas apontadas para o meu corpo, o menor movimento ameaçando me matar. Minutos se arrastaram, lentamente, cruelmente. Eu queria sair de tudo, do quarto, da necessidade de dinheiro, das noites com estranhos e do terror de tudo. Garota de programa, eu queria sair. E então, uma bênção como um sol depois de um tufão. O som do despertador. 3 horas da manhã. Eu abri os olhos e me vi em um quarto vazio. Não havia nada lá, nada no chão onde eu tinha ouvido alguém gritar e o corpo ser esquartejado. O dinheiro na cômoda, mas não importava, nem mesmo o peguei. Fugi da casa como um cachorro espancado. Não consegui dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, busquei algumas respostas sobre a casa que eu tinha visitado. O capitão da cidade acreditou na minha história de que fui enviado por uma família rica para descobrir se a casa estava à venda e verificar se havia alguma história por trás dela. Há anos, o homem rico morava lá. Ele era quieto e ficava sozinho, parecia não causar mal a ninguém. De vez em quando, ele chamava uma garota de programa para fazer-lhe companhia à noite. Mas muitos homens faziam o mesmo. Nada muito suspeito. Até que os vizinhos sentiram um cheiro podre vindo de sua casa. O encontraram em seu quarto com um corpo sem cabeça de uma garota no chão. Quem sabe quanto tempo ele esteve lá com o corpo? Talvez dias. Ele estava parado, como um caixão vertical. Em sua mão estendida estava a cabeça da garota. Ele não a largava, apenas segurava, tão firme e imóvel. Sua expressão morta. Eles o mataram ali mesmo. O capitão abriu uma gaveta e tirou um arquivo. Esta é a foto da garota que acreditavam ter sido morta. Ela era órfã, tinha apenas 16 anos. Provavelmente fazia o que fazia pelo dinheiro. As outras garotas que trabalhavam com ela disseram que ela tinha estado com um homem outras 2 vezes. Foi na 3ª noite que ele a matou. Aqui, pegue. Era a mesma garota do meu sonho, mas o que mais me arrepiou foi o suéter que ela estava usando na foto. Branco e macio, o mesmo que eu tinha encontrado na loja de segunda mão com o bilhete no bolso. Agradeci ao capitão, mal conseguindo pronunciar as palavras. Quando voltei para minha humilde moradia mais tarde, naquele dia, descobri que o suéter branco tinha desaparecido do meu armário, assim como o bilhete. Quando perguntei às minhas colegas de quarto se tinham visto ou pego, tudo o que recebi foi a resposta negativa. Desisti de trabalhar como garota de programa e encontrei um emprego como cuidadora de um casal idoso.
Embora o trabalho fosse difícil e lento, persisti e economizei dinheiro suficiente para começar a faculdade. Às vezes, passo pela loja de segunda mão, onde encontrei o suéter branco com um bilhete amaldiçoado. Lembro-me das 3 noites que passei com a presença sombria e de como fui insensata, retornando mesmo depois de tanto medo, por dinheiro, por curiosidade. Isso é o que a vida de uma garota de programa faz com você. Você se acostuma com os perigos aos quais se expõe repetidamente, dormindo com estranhos, potenciais assassinos, voltando pelo dinheiro e pela emoção. Tentei enfiar as lembranças nas fendas escuras da minha mente, esquecer, mas ainda me perguntava: e se eu tivesse aberto os olhos? Alguns anos depois, deparei-me com um artigo no jornal, um pequeno entre os outros assassinatos. Eles sempre escreviam essas histórias com tanto detalhe, e meu sangue gelou imediatamente ao ler aquilo. O corpo de uma garota de programa foi encontrado, sua cabeça decepada. Os olhos da garota estavam bem abertos. Boa noite.